hoje é um dia muito especial e nós vamos estar continuando aquela série, né, da pregações. Está tudo certo mesmo, agora fiquei preocupadíssimo. Está certinho, tá bom, obrigado. Sobre o abaixo dos 30, que eu não vou dizer em inglês porque eu não quero comprometer o inglês, né? Mas é o abaixo dos 30, ou seja, aqueles personagens bíblicos que fizeram diferença e que tinham abaixo de 30 anos. E aí eu estava conversando essa semana com o pastor Cássio, reverendo Cássio agora, né? E é interessante que quando você coloca assim, abaixo dos 30, rapaz, aparece um monte de gente na Bíblia, porque praticamente aquelas pessoas que fizeram alguma coisa relevante, Deus chamou elas logo ali no começo, seja quando ela era criança, seja quando ela era adolescente ou mesmo jovem. Então, dá para escolher fácil. E aí eu perguntei, então, como é que a gente faz? Qual seria o personagem que a gente poderia comentar? E aí eu coloquei ali uma lista, né? 2 no caso, mas enfim, que era o mais interessante. E aí ele disse, não, fale sobre esse daqui, que eu acho que é uma coisa que seria legal. E eu concordo porque esse personagem, apesar dele ser meio desconhecido, mas ao mesmo tempo ele é fundamental. Para vocês terem uma ideia, a esse personagem é atribuído vários livros no Novo Testamento que foram escritos, por ele. Na verdade, ele é o segundo maior autor do Novo Testamento depois de Paulo. Estamos falando de João, ou seja, o apóstolo João, que a ele é acreditado 5 livros. O próprio Evangelho de João, as 3 cartas de João e Apocalipse, ok? Seriam os livros que ele teria escrito. Aí eu não vou entrar na discussão se é, se não é, se tinha outro João, se tinha... Não vamos entrar nessa questão, mas o importante é notar quem era esse cara. Por isso que o pessoal aqui da técnica do lado vai colocar já o nosso slide lá, porque a grande questão que nós vamos falar hoje é sobre um mar tempestuoso, ok? Mas, ao mesmo tempo, esse mar tempestuoso, ele vai se transformar em outra coisa. Aí eu vou fazer um trocadilho aí, né, com o amor tempestuoso. Volta para o primeiro, mar tempestuoso para o amor tempestuoso. Por quê? Porque João, ele é considerado uma das pessoas que tem uma das grandes mudanças de vida dentro do Novo Testamento, e isso é visível através do tempo que ele vai passar com Jesus. Então, de um mar tempestuoso para o amor tempestuoso. João, ele é tão importante, gente, que em alguns lugares, e principalmente numa determinada parte do cristianismo, eu tenho que olhar para cá de vez em quando para o pessoal que está ali também, né? Tem aqui, tem ali. Então, João, ele é considerado um dos grandes escritores, não somente escritores, mas teólogos. Nas igrejas, por exemplo, católica, protestante, né, que nós recebemos essa herança, o principal personagem teológico é o apóstolo Paulo. Geralmente a gente fala de Paulo, Paulo para cá, Paulo para lá, Paulo, Romanos, Efésios, tal, todas essas escritas. Só que para a igreja cristã oriental, não é que Paulo não tenha tanta importância, mas se fala muito de João. E é interessante a ênfase que o cristianismo oriental dá em cima de João. Por exemplo, a igreja ortodoxa russa, o principal patrono, vamos assim dizer, da teologia russa é João e não Paulo, como geralmente é no Ocidente, né? Paulo sendo o principal. Mas quem é esse João? Quem é essa pessoa que muitas vezes aparece pouco, né? Eu estou vendo que o pessoal está super rápido, já está lá no último slide. Pode ir, vai para lá mesmo. Isso mesmo. Filiação, tá? João, ele é filho de Zebedeu, discípulo de Jesus de Nazaré. E a filiação dele, ou seja, quem eram os pais? Como o próprio nome diz, né? Filho de Zebedeu, ou seja, Zebedeu era o pai e Salomé é a mãe de João. Isso com alguns textos que a gente vai encontrar. Eu não vou fazer toda a reconstrução, porque senão vai demorar muito tempo, mas Salomé é considerada a mãe de João. Ok. E é interessante que alguns chegam a dizer, tá, dentro de um estudo um pouco mais aprofundado, que Salomé seria, inclusive, irmã de Maria, mãe de Jesus. Isso faria com que João se tornasse primo de Jesus. Ok? Então, há uma possibilidade muito grande de que esse João, que aparece na Bíblia, que escreveu o Evangelho e tal, ele teria sido primo de Jesus. Porque a mãe, né, de João e a mãe de Jesus seriam irmãs. Porque no momento da crucificação, se vocês lerem
o texto ali da crucificação vai dizer que havia a irmã de Maria estava junto à crucificação. E num outro texto, num outro evangelho, vai dizer que Salomé estava com Maria. Ou seja, é muito provável que seja a mesma pessoa. Se isso é verdade, isso nos faz entender as últimas palavras de Jesus para João quando ele estava na cruz. Se vocês lembram o texto, né? Jesus está na cruz e ele olha para João e ele diz o quê? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus estava entregando, né, o cuidado da sua mãe para o seu primo, que seria a ordem de parentesco perto. Isso faria muito mais sentido. Também faria sentido porque João estava sempre no círculo mais próximo de Jesus, né? Eu fico imaginando, e é uma questão minha, né? Jesus brincando com seus primos. Já viu reunião de família, quando tem os primos tudo se reúne, brincam, brigam, se chutam, faz um monte de coisa, aquela confusão toda. Eu fico imaginando Jesus não fazendo isso, João sim, não Jesus, né? Mas João brincando com Jesus. Eles meio que, talvez até mesmo, se conheciam. E quando Jesus se manifesta e começa o seu ministério, João é um dos primeiros a chegar a Jesus. É interessante, quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, um dos primeiros discípulos a aparecer e a se tornar, vamos assim dizer, um seguidor de Jesus é João. Ou seja, havia uma aproximação muito interessante entre esses dois. Agora, ele tem um irmão que é chamado Tiago, ok? Tiago, ele é irmão de João. Eu vou ler o texto aqui, depois a gente vai voltar para os textos, tá? Mas não pode ficar aí mesmo, porque a gente vai lá ver o texto. Mas eu quero chamar a atenção para vocês em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. A gente vai ler isso daqui, mas só para introduzir, né? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu. Primeiro, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Olha só quem ele coloca em segundo lugar. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, sei lá como é que se diz aqui, que significa filhos do trovão, ok? Então, Jesus, ele chama Pedro e ele chama Tiago e o seu irmão João para estar com ele. E ali continua, né, os outros 9 vão aparecer na lista, mas é interessante notar que os primeiros nomes são Pedro, Tiago e João. E para quem lembra da musiquinha, né, Pedro, Tiago e João, num barquinho, né? Ok, são esses mesmos. Mas olha só como é interessante. Claro que isso... tá aqui já. Pensei que você ia me dar essa daí para tomar. Não, é essa daqui. Obrigado. Você já sentiu que secou mesmo aqui, né? Tá terrível essa... Mas vamos lá, continuando. Então, meus irmãos, é o seguinte, já vimos quem é o pai, quem é a mãe, a provável aproximação dele com Jesus, vimos isso daí, mas é interessante notar a situação familiar. Parece que a família de João não era uma família qualquer. Tá? Eles tinham uma situação material razoável, porque também diz o texto que a mãe de João, essa Salomé, ela abençoava, não é a palavra, esqueci a palavra agora, mas ela sustentava Jesus, vamos assim dizer. Ela apoiava o ministério de Jesus financeiramente. Como é que nós podemos imaginar essa situação? Porque essa família, ela tinha algum tipo de imposto. Eles eram os microempresários lá do Mar da Galileia. Por quê? Porque eles tinham um barco e junto com Pedro, eles fizeram uma microempresa, uma empresa, sei lá, de médio porte, que eles tinham pelo menos 2 barcos e eles trabalhavam junto e eles tinham pessoas que trabalhavam para eles. Em outras palavras, era uma família que tinha algum tipo de estabilidade econômica e tudo mais. Tá? Não vou dizer que eles eram ricos, mas eles tinham um belo de um sustento. Então, eles têm posses materiais, em primeiro lugar. Outra coisa que nós vemos é que eles têm uma visão empreendedora. Como é que você sabe disso, Léo? Porque há um momento, e nós vamos ver daqui a pouco, que a mãe de João chega para Jesus e começa uma negociata com ele. Não sei se vocês vão lembrar desse momento. Não, né? Ela chega para Jesus e diz, olha, Jesus,
os meus 2 filhos aí estão te seguindo há algum tempo, né? Estamos aí juntos, nessa empreitada. Você já foi eleito aí para ser o presidente, quer dizer, o rei de Israel. Então, né? Vai precisar de colocar alguns ministros, uns caras do teu lado, à direita. Não sei se vocês entendem essa coisa, né? E ela diz, olha, coloca um da tua direita, coloca o outro à esquerda, ou seja, coloca os caras ali no poder. Ou seja, ela tinha uma percepção diferenciada, provavelmente, de outras pessoas, ok? Então, não era uma família, entre aspas, comum, eram pessoas que tinham uma certa visão empreendedora também, né? E, muito provável, eles tinham também posições nacionalistas ousados e ambiciosos. Por quê? Porque quando vocês vão ver o próximo texto que nós vamos falar aqui, como é que era essa família, vocês vão perceber que, aparentemente, João não era um tipo de pessoa muito calma e muito, assim, paz e amor. Tá? Ele era um cara um pouquinho mais, vamos assim, colocar, esquentadinho, se é que vocês me entendem. Ok? Então, e João, provavelmente, ele é um cara muito jovem, certo? Principalmente o texto não fala a idade dele, aliás, não fala a idade de ninguém aqui, dos discípulos, mas João seria o mais novo de todos que estaria naquele grupo, certo? Por algumas inferências indiretas. Mas nós sabemos que todos eles tinham menos de 30, porque Jesus, que era um mestre, tinha 30. E os seus discípulos todos seriam abaixo disso. O próprio ímpeto de João vai demonstrar alguma coisa. Aí você toca para frente, porque a gente já falei demais, né? Os discípulos mais próximos, como a gente já falou, são esses aí, né? Que eles têm essa companhia aí, são sócios de pesca, lá em Lucas capítulo 5, de 9 a 10, tá? E eles acompanham Jesus desde o início, ok? É interessante também notar que João é chamado de um discípulo amado, tá? E algumas vezes, olha só, ele é um dos 12 que estava mesmo com Jesus na última ceia, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, mas onde é que está o que eu queria dizer aqui? Claro que não vai. Aqui. O discípulo amado era amigo de Pedro e o acompanhava em muitas situações. Existem 3 momentos em que aparece João fazendo alguma coisa específica, ou estando em determinados momentos com Jesus. Geralmente, na ressurreição da filha de Jairo, tá? Que Jesus está numa casa, a filha de Jairo está morta lá, e aí Jesus diz o quê? Sai todo mundo e fica só quem? Pedro, Tiago e João, agora não é no barquinho, é dentro da casa, porque eu vou fazer o milagre acontecer. Então, nesse momento, está de um dos grandes milagres, convenhamos, ressuscitar não é uma coisa que acontece toda hora, né? Então, Jesus vai fazendo um dos grandes milagres e ele está na companhia somente dessas pessoas que são as mais próximas dele, ok? Outro momento que é muito importante é no momento da transfiguração. Lá em Mateus capítulo 16, fala da transfiguração de Jesus no monte, e quem que está lá? Pedro, Tiago e João. De novo, só que não estão no barquinho, não estão dentro da casa, agora estão no monte. E são esses 3 que vêm, talvez, o momento mais glorioso de Jesus antes da ressurreição, que é quando ele aparece na sua glória, e aí vocês lembram daquela história, aparece Elias e Moisés também ali com Jesus, né? Vem uma nuvem, fala, etc. Logo essa água vai acabar. Vamos lá. Então, outro momento que aparece Jesus de novo, com os mesmos 3 caras ali, é no Getsemane. Quando Jesus está para morrer, né, na última noite lá, diz que ele sai com os discípulos, vai até o Getsemane para orar, e ele diz o seguinte, ó, galera, seguinte, todo mundo fica aqui, só Tiago, João e Pedro, vem comigo, porque eu quero ter uma palavrinha de oração mais com esses 3 aqui. E eles estão perto novamente de Jesus. Outro momento também é na preparação da Páscoa, onde que Jesus agora tirou o Tiago de cena e coloca só Pedro e João para preparar a ceia, ok? Então, nesses momentos, vamos assim dizer, muito importantes da vida de Jesus, Jesus ele faz o quê? Jesus ele tem uma multidão de seguidores, um monte de gente que está indo atrás dele. Ele tem os discípulos, que são 70 mais ou menos, 72. Ele tem 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, 3 são os mais chegados. E desses mais chegados, tem um que diz que ele amava mais. Interessante, que ele é o discípulo amado.
tá? E que é, no caso aqui, João. Não que ele menosprezava os outros, mas nos momentos em que ele precisava estar a sós, precisava ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade e poder, quem sabe, até mesmo abrir algumas coisas, ele chamava quem? Esses caras, porque ele sabia que podia contar a toda hora com Tiago, com Pedro e com João, ok? Então, esse é o discípulo que nós estamos falando hoje. João, o cara que andava muito próximo de Jesus. E esse cara, deixa eu ver aqui, tal, Tiago foi morto, sim. Isso aqui eu estou explicando mais, mas vamos pular isso daqui, pode ir para frente, explicando quem era João, mas pode, vai. Isso. Agora falar um pouquinho sobre o mar tempestuoso que era esse João. O João, gente, ele é um cara que só podia ser amigo de Pedro. É impressionante. Eu fico imaginando João e Pedro junto num barquinho. Um tinha que estar na proa e outro na popa, né? Porque senão era a briga certa. Porque aqueles dois eram pessoas que tinham, assim, muita... falavam, não, vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. Até o ponto que quando Jesus chama os seus discípulos, ele coloca um apelido. Jesus colocava apelido também nos seus discípulos. Ele colocou um apelido nos dois, João e Tiago. Eles são chamados de... Não, isso aqui é o versículo anterior, é Mateus 4. Próximo, pode colocar no próximo, por favor? Isso, aqui, ó. Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, ele também deu a esses o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Vocês acham que Jesus vai colocar o nome de filhos do trovão num cara que é tipo assim, paz e amor, tranquilidade, tipo assim, gente, aí, não, briga não, deixa disso, larga. Vamos resolver isso daqui numa coisa mais, né, tranquila. Tem que ter uma solução bem mais palpável para isso. Vamos fazer isso de uma maneira mais amorosa. Não. Quando Jesus coloca o apelido deles de filhos do trovão, significa que esses caras eram do tipo assim, não, vamos lá, vamos quebrar, vamos arrebentar, vamos fazer, não quero nem saber, é isso daí mesmo, vamos lá, revolução e tal. Era mais ou menos esse o estilo de vida de João e de Tiago. Provavelmente de Tiago, de João, de Pedro, de Judas, de todos eles eram mais ou menos nessa ideia. Volta para o anterior, por favor, dama. Aqui. Indo adiante, viu outros dois que eram irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e ele os chamou. Deixaram imediatamente o barco e seu pai e o seguiram. Isso aqui parece o tipo de pessoa que é muito indecisa, que é muito parada, pacata. Vocês conseguem imaginar um João assim, lendo esse texto? É tipo assim, Jesus chegou lá e disse, galera, é o seguinte, vocês, bora. Os caras já, bora então, é isso aí, vamos lá, vamos começar a fazer as coisas. Então, o João, o Tiago, o Pedro, esses caras, eles eram gente muito, vamos dizer assim, desligados, pilhado na coisa. Eles queriam que coisas acontecessem, ok? Então, o João é tem esse tipo de personalidade. E é muito legal você ver isso. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre... Pode passar para frente? Mais um. Isso daqui. Tem um momento que Jesus está passando com esses discípulos pela Samaria, né? E aí os samaritanos estão lá e tal, e eles não recebem muito bem Jesus. Aí o João, o paz e amor, sabe? Ele diz assim, aqui, seguinte, Jesus, né? O Senhor quer que mandemos que desça fogo do céu e os destrua? Cara, esse não é o tipo de paz e amor que a gente talvez esteja pensando que João, né, poderia ser. Me parece muito uma ideia de quê? De um cara que queria resolver as coisas rápido, queria resolver as coisas da maneira dele, do jeito dele. E é interessante que nós estamos em Lucas capítulo 9, se nós lermos os versículos anteriores, é justamente quando Jesus dá autoridade para os seus discípulos para fazerem milagres e etc., para começar o seu ministério. Ok, você vai dizer, olha, mas que estranho isso, né? O cara está querendo fazer um churrasco de todo mundo, que história é essa? Nós temos que lembrar de um contexto. Qual é o grande contexto? Isso lembra para vocês alguma história? Sodoma e Gomorra também. Aquele lá foi bem fogo mesmo. Ok, mas não é bem essa história que eu estava pensando. Lucas...
Ok, Moisés, certo. Deve ter algum texto que fala sobre isso. A Rony sabe, com certeza a Rony sabe. Alguém tem alguma ideia do que essa história aqui lembra de mandar fogo do céu e tal? Dou-lhe uma. Pessoa que está na internet pode mandar aqui já o chat. Qual é o cara que orou para que o fogo descesse do céu? Elias, muito bem, muito bem. Você ganhou agora uns parabéns só, né? Muito legal. Elias. Agora, se vocês pegarem a ideia aqui, é mais ou menos o seguinte: na época se esperava que um Elias viesse, ok, e começasse a preparar a vinda do Messias, etc. Então, quando Jesus ele está vivendo essa vida aqui na Terra, a figura de Elias era muito, vamos assim dizer, estava no top das paradas de sucesso de todo mundo. Todo mundo pensava no Elias, eles queriam ver Elias, Elias, Elias. Aí, quando Jesus ainda não está identificado como sendo o Messias, todo mundo ainda olhando assim, quem é esse Jesus, ninguém sabe muito bem, nem os discípulos sabem muito bem quem é. Aí, Jesus dá autoridade para esses caras. Meu, se você está ali achando que aquele cara que é o teu chefe ali, né, ele é alguma coisa. Aí você assim, meu amigo, se o cara está me dando essa carta branca, quer saber de uma coisa? A primeira oportunidade que eu tiver aqui de poder mostrar um poder, e poder no pensamento deles, um homem de poder, um homem de Deus, era Elias. Então, se eu puder fazer fogo cair do céu, aí sim, esse cara já está nem sabe? Nem na direita, nem na esquerda. De repente já está ali bem quase sentando no trono mesmo. Por quê? Porque era considerado Elias o grande exemplo, e se alguém conseguisse fazer a mesma coisa que Elias, esse cara ia ser muito legal. E aí o João, que está ali, ele diz, Senhor, se o senhor quiser aí, a gente, né, agora que a gente está com poder aí, tá, a gente vai mandar cair fogo no céu. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele está tentando aí se colocar, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó. Estou bem aqui, estou perto de Jesus, né? Estou bem chegado e tal. E se ainda cair fogo no céu, cara, ninguém me segura. Ó, vou voar. Mas é interessante também que o João não está preocupado com as pessoas que estão lá. Não sei se vocês notaram, mas nesse caso aqui não está muito preocupado com as pessoas, não. E ele estava querendo matar a cidade inteira, gente. O João, paz e amor, está querendo matar todo mundo. Mas esse é um João que ainda está sendo transformado. Nós estamos falando de Lucas capítulo 9. Ainda está sendo... Jesus está trabalhando na vida desse cara. Esse é um cara que tem uma vida ainda pela frente. E eu quero que a gente passe para o próximo... Aí. Isso. Quando eu vejo a ideia desse João, eu não estou dizendo que eu estou certo, mas no meu pensamento, João ele tem uma característica muito revolucionária. Né? É o tipo do cara assim, não, vamos tocar fogo nisso aí. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos resolver essa situação. Vamos fazer isso daí. E também, se eu puder chegar perto do poder, eu estou aí. Eu estou sempre com o cara mesmo, Jesus, né? Estou sempre ali no grupo. É que vocês estão entendendo? Aquela panelinha ali. Por que não? Né? E é interessante que essa juventude de João, abaixo dos 30, tem muito a ver com isso. E eu fico pensando na minha vida e talvez na vida de tantas pessoas, de quando a gente tem menos de 30, principalmente quando a gente está com uns 18, a partir dos 15, não, a partir dos 5, não, dos 15 mesmo, né? A gente tem aqueles ideais de vida, já viu? Parece que a gente vai revolucionar o mundo, nós vamos mudar a humanidade. Tudo vai começar a melhorar a partir da minha existência aqui. A igreja vai melhorar, o país vai melhorar, o meu bairro vai melhorar, a minha família vai melhorar, tudo vai melhorar porque eu estou aqui. Eu não sei se vocês passaram por essa fase, se ainda estão nessa fase, né? Mas quando a gente é jovem, quando a gente está nessa idade, realmente a gente tem esse ideal de querer mudar as coisas, de mudar tudo. E muitas vezes nós achamos que podemos fazer isso através da força, podemos fazer isso através da nossa própria vontade, das nossas habilidades, ou do jeito como eu sou bom. Eu tenho uma boa eloquência, eu sou uma pessoa que me comunico bem,
Ou então eu sou uma pessoa que eu sei as metas, eu sei onde chegar, eu sou alguém empreendedor, então eu vou chegar lá, não importa o que isso vai custar, mas as coisas vão acontecer conforme eu estou prevendo. Eu não sei se você se identifica com algum tipo dessas características que eu estou citando aqui. Bom, o tempo, às vezes, acaba fazendo a gente entrar no equilíbrio. Estava falando com a Rony essa semana, né? E eu disse, uma determinada pessoa lá, que ninguém conhece aqui, nem faz diferença mesmo, eu disse, a pessoa era uma pessoa equilibrada, uma pessoa, né, que você vê que tem um Deus na vida dela, trabalhando e tal. E aí eu disse, mas também a pessoa tem 70 e tralalá, né? Tem mais de 70 anos, então, se não se acertou até agora, né? Aí a Rony me pegou com aquelas pérolas que ela sempre traz, né? Obrigado por esses ensinamentos absolutamente magníficos e magnânimos. Ela disse, mas tem gente com 80 que tem uma cabeça também de 10 ou menos. Às vezes tem gente que tem 10 e tem uma cabeça melhor do que dos 70. Ou seja, idade não diz nada, né? O cara pode ter 80 anos e continuar com aquela rebeldia adolescente eterna. Mas tem algum adolescente, talvez, que já tenha uma cabeça um pouco mais centrada e entendendo que as coisas não precisam ser feitas na base da violência ou da força. Então, idade não quer dizer muita coisa. Mas, geralmente, na juventude, a gente está nessa fase aí do, cara, vou revolucionar, vai acontecer agora sim, que pela primeira vez na face da Terra e na história da humanidade vai ter uma igreja boa porque eu estou lá. Quando a gente é pastor novo, quando começa com 20 e poucos anos, às vezes a tentação é essa, você achar e dizer, não, agora eu vou ser o pastor dessa igreja, isso daqui que vai ser a igreja. 20, 30 anos depois, você vai se olhar para trás assim, vai dizer, rapaz, difícil, hein? Mas uma coisa interessante, a juventude de João parece muito tempestuoso, ávido pelas coisas, né? Lutas por ideais, por ideologias. Parece um pouco da nossa juventude, inclusive hoje. Uma das coisas interessantes que eu estava na conversa com a Rony, sempre antes de qualquer pregação eu converso com ela sobre essas coisas. E qual é a característica de uma pessoa que é um líder, que é uma pessoa que, sabe, se impõe sobre as outras? Muitas das vezes, nós não estamos dizendo que isso é sempre, mas muitas vezes pessoas que são muito impetuosas, elas são vingativas. Elas tentam manter o seu status. São pessoas que não aceitam outras opiniões ou elas querem se livrar dos outros. A oposição não é bem-vinda nunca. Comentários contrários não somente não são agradáveis, como não são bem-vindos, né? Muitas vezes, liderar está associado a uma ambição pessoal. E é isso, muitas vezes, que eu fico pensando na questão desse João, dessa época. Porque era uma questão de, eu quero estar lá. Eu quero estar sentado, nós estamos juntos como grupo, mas alguém vai ter que estar à direita e alguém vai ter que estar à esquerda. Né? Então, talvez ele tivesse algum tipo de ambição. Líder que quer estar sobre os outros. Muitas vezes o líder é controlador, né? E dentro de um grupo sempre vai ter aqueles que vão controlar e aqueles que vão ser controlados e aqueles que serão realmente pessoas que estão guiando o grupo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes o que se quer é poder. E para isso se provoca o medo. Eu acho que de uma certa forma, não estou dizendo que mas quando o João está dizendo assim, vamos lançar fogo lá de cima, você acha que isso também não dá um tipo de pressão sobre os outros? Pô, se o João orou e desceu o fogo do céu, eu quero ser amigo desse cara, não quero ser inimigo desse cara. Está entendendo? Então, como é fácil da gente ter muita vontade de fazer coisas, mas também começar a fazer coisas não pelos motivos muito certos. E é interessante que esse impetuoso, esse cara ávido por mudança, esse cara, João, muito ávido por coisas, por novidades, vamos assim dizer, ele vai sendo transformado através do contato que ele tem com Jesus. Aí, próximo slide, né? Ele era inconformado com isso, provavelmente inconformado com injustiça, buscava um mundo ideal, inquietação interna, rápido para reagir, e você vê que ele tem esse tipo de situação.
Ele não tem as ferramentas internas nem externas para o seu mundo ideal, e assim que o jovem é. A gente não tem muito conhecimento das coisas quando a gente é jovem. Raramente você vai ter uma cabeça muito boa quando você está abaixo dos 30. A partir dos 30, a coisa começa mais ou menos a se acertar. Mas antes, é mais difícil você conceber o mundo como ele é e como que você pode ajudar nesse mundo de uma forma efetiva. Porque sair quebrando as coisas não é a melhor forma de se fazer as coisas. Não é. Às vezes, pode dar até problema. E é interessante que muitas vezes os jovens e pessoas que têm esse tipo de mentalidade desperdiçam muito da sua energia tentando revolucionar o mundo através dos seus próprios meios, das suas maneiras. O grupo que Jesus tinha, daqueles 12, tentava fazer dessa forma. Agora, os textos que nós falamos, pode passar. É interessante que entre um revolucionário e o próximo estágio tem um que nós chamamos em teologia de metanoia. Metanoia é uma mudança que ocorre dentro da pessoa. É uma mudança de cabeça, uma mudança provocada pelo Espírito, mas que a pessoa também colabora nisso no sentido de dizer, cara, é isso daí. Eu quero seguir a isso que Jesus está me dizendo. E essa mudança, essa metanoia, ela começa a ocorrer na vida de João, nós não sabemos quando, provavelmente logo após a crucificação e a ressurreição de Jesus, mas você vê os evangelhos, as cartas de João, um outro João. E é interessante você perceber que uma das palavras que mais aparece nos escritos de João, sabe qual é a palavra que mais aparece nos escritos de João? Amor. Esse é o cara quem talvez a gente menos esperasse alguma coisa era João, porque ele é o cara que estava querendo destruir todo mundo, ele era lá na cidade, ele é o cara que queria estar, sabe? Mas João é o cara que mais fala de amor. Às vezes que nós ouvimos referências sobre amor fora 1 Coríntios 13, é em João. Deus é amor. Está em João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é João. Aliás, essa não é uma frase de Jesus, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é um único filho para não perecer, mas tem a vida eterna. Esse é um comentário de João. Se vocês lerem com atenção, Jesus fala até o versículo 15, e aí tem uma interpretação, vamos assim dizer, de João, um comentário de João, que é o versículo 16, e depois volta a narrativa. Então, é uma frase de João, não de Jesus, que é interessante. Que é estranho, né? Jesus olhar assim, porque Deus amou o mundo que enviou o seu filho. Não, é um comentário de João, tá? Então, há uma mudança. E é interessante que, se antes nós temos um revolucionário, um cara que quer ser líder, um cara que quer mandar, um cara que quer estar à frente, parece que João ele toma uma outra característica, um pouco mais de equilíbrio, uma temperança, aprofundamento dos seus pensamentos. Ele se torna um guia, né, para os outros. E a ideia é de um altruísmo, e não de um para mim mesmo. Essa diferença entre um líder e um condutor, como eu coloco aqui, condutor, orientador e guia. Sabe qual é a diferença? É exatamente essa. O líder, muitas vezes, ele olha para si e ele diz, eu vou fazer. Aquele que é guia, aquele que é condutor, até evitei de usar a palavra guia, porque dá um outro contexto no Brasil, mas essa ideia de alguém que guia as pessoas, né? Ele vai junto. Eu gosto, inclusive, da palavra em russo para líder, que é, traduzindo livremente, seria aquele que guia pela mão, que é rukovodитель, aquele que guia pela mão, para vocês duas, é rukovodитель, tá? Que guia pela mão, ou seja, eu vou junto. Eu não estou na frente e todo mundo está vindo atrás de mim. Eu estou guiando pela mão. E é interessante você notar que Jesus, o ministério de Jesus sempre foi aquele que estava guiando, que estava conduzindo. Jesus não saía correndo na frente lá, vamos revolucionar tudo isso aqui, vamos acabar, vamos apedrejar, vamos jogar. Não, ele andava com os seus discípulos, ele ensinava os seus discípulos. João percebe isso, a liderança de Jesus. João ele percebe que Jesus ele tem uma coisa diferente. Ele não é o revolucionário, não é o cara que quer quebrar tudo para começar tudo de novo, porque agora que vai ser bom. João ele começa a entender que o verdadeiro líder de Deus, ele anda junto. Ele não precisa quebrar tudo. Ele não precisa mandar fogo vir do céu.
O que ele precisa, na verdade, é exatamente isso daqui, uma mudança na sua vida, no seu conceito, e ele conduzir, orientar e guiar. Essa é a nossa função na nossa sociedade hoje. Nós não podemos pensar em estar revolucionando pela revolução. A nossa revolução vem de uma outra forma. A nossa revolução vem através dessa metanoia, dessa mudança de pensamento. Quando ele chega no final da sua vida, quando ele escreve todos os seus livros, praticamente, ele já é o pacificador. É interessante, o cara todo nervosinho, lá no final já é o cara que diz, gente, não tem nada melhor do que o amor. O amor é a maior de todas as revoluções, não é o ódio. Os revolucionários pregam a revolução através do ódio. É só vocês verem os discursos inflamados dos grandes líderes. É nós contra eles. Eles não prestam. Vamos acabar com eles. Vamos derrotar, vamos tirar. Ao passo que Jesus vem com uma outra mensagem. Ele vem com a mensagem do amor, que é muito mais forte do que o ódio. Próximo. E aí que você vê a tempestade do mar, o mar tempestuoso se transformar no amor tempestuoso. No final da sua vida, o filho do trovão, que é João, se transformou em filho do amor. Ele é o filho do amor, não mais o filho do trovão. Ele é aquele que Jesus transformou em sendo o seu discípulo amado. E uma coisa interessante, quando nós lemos, né, os textos de 1 Coríntios 13, que é o famoso sobre o amor, e Gálatas 5, você percebe que é exatamente isso que acontece na vida de João. Né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas faz o quê? Olha só, é interessante. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele não sai quebrando tudo por causa dessa injustiça. O amor, ele tem uma outra proposta. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No final das contas, a única coisa que sobrevive a tudo isso nesse mundo será exatamente o amor. É interessante a proposta do Evangelho de Jesus. Outro texto que fala: o fruto do Espírito é o amor, o qual é demonstrado em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há nada superior ao amor. Toda revolução que a gente possa fazer um dia fracassará. Mas a revolução do amor, pregada por Jesus e proclamada por João todo o tempo, essa permanecerá. Conta-se que João, já um pouquinho acima dos 30, já perto dos 100 anos de idade, né? Isso é contado pelos pais da igreja, testemunho, diz que João, até o último dia, ele sempre falava basicamente o mesmo assunto. Aliás, convenhamos, né? Se vocês leu a primeira, segunda, terceira carta de João, e até mesmo um pouquinho dos evangelhos de João, é meio chatinho, né? No sentido de que ele fala muito sobre uma coisa só, amor. Porque para ele isso era importante. Chato no sentido de que você vai ver que ele fala: meus irmãos, Deus é amor. E importa que nós nos amemos uns aos outros. Por quê? Porque Deus é amor. Mas nós temos que nos amar, porque se a gente não se ama, como é que a gente ia amar aos outros? Porque o amor é a coisa mais importante. Ou seja, para ele não tinha nada mais importante mesmo do que o amor. Ele era o pastor de uma pregação só, chegava no púlpito e falava sobre amor. Domingo seguinte, ele abria algum texto para falar sobre amor. Eu conheci um pastor lá na Rússia que ele pregava, qualquer pregação que ele fazia sempre caía no tema do pecado. Tá? Era Páscoa, falava sobre pecado, era Santa Ceia, era pecado, era no dia de regozijo, era pecado, no dia de batismo, era pecado, tudo aquela coisa. Ele conseguia enfiar um texto lá sobre pecado e aí dali em diante ele falava sobre pecado. Mas tudo bem, a questão não é essa, a questão é que o João falava de amor toda hora. Mas um dos pais da igreja diz o seguinte testemunho: que João ele morre em Éfeso, após ter sido libertado lá da ilha de Patmos. Ele foi ser pastor em Éfeso. E ele ficou lá até os seus últimos dias. E no momento que ele não conseguia mais ver coisa alguma, porque ele ficou cego, no momento que ele não conseguia mais caminhar, ele tinha que ser carregado de maca, diz que os jovens da igreja carregavam João, né, na sua maca até a igreja. E, coitado dos jovens, tinham que ouvir o João dando o sermãozinho dele toda vez, dizendo:
meus filhinhos, vocês têm que se amar, vocês têm que amar uns aos outros, porque o amor, imagina ter que carregar o cara ainda levando para a igreja, e ouvindo sempre a mesma coisa, mas esse é o testemunho desse homem. Qual foi a igreja que deixou seu primeiro amor? Pois é. Para quem lembra das histórias de Apocalipse, houve uma igreja que deixou seu primeiro amor, apesar de sempre ouvir exatamente sobre o amor. Fica também essa advertência. Ouvir não significa dizer que nós vamos viver. Nós temos que viver, independente de quantas vezes a gente ouve. Para encerrar, eu acho que já encerrou, né? É o último esse? Ok. Nada melhor do que acabar com o amor de Deus. Enquanto a gente tem idade e tempo e energia, vamos fazer uma revolução, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Mas que ela seja não uma revolução armada ou na base do soco e do pontapé, mas que seja uma revolução de amor. Porque é somente isso que, no final das contas, vai contar. E como a gente disse, afinal, Deus é amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque nós podemos ver na vida de pessoas que foram transformadas pelo Senhor. De pessoas muito impulsivas, pessoas que estavam querendo fazer grandes revoluções, mas que no final entenderam que o que importa, na verdade, é nós estarmos propagando esse Deus de amor e o amor desse Deus por esse mundo. Obrigado pela vida desse jovem que soube ouvir e entender que precisava de uma transformação. Obrigado pela vida de João, obrigado pela vida de todos aqueles que o Senhor transformou ao longo do tempo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui, porque eu sei que também o Senhor tem transformado a vida de cada um para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.